Oi, eu sou a Tatiana, estou apresentando o slide 01 do parâmetro de projeto número 13, que é o mobiliário macio. Ele explica que seres humanos eles possuem diversas necessidades e entre elas encontra-se a necessidade fisiológica do conforto, que a gente supre no âmbito do lar, na nossa casa. Em casa, a gente encontra o tipo de mobiliário que é adequado tanto em maciez quanto em ergonomia para o nosso gosto. O parâmetro de mobiliário macio propõe tornar o ambiente escolar mais agradável e aconchegante para os alunos que, por meio de mobiliários e superfícies variadas, apresentem maciez, flexibilidade na disposição e materiais confortantes para esses alunos. Esses equipamentos tornam o ambiente menos parecido com de escolas tradicionais, onde os estudantes não são motivados a configurar os espaços que habitam todos os dias e parecem ser feitos com a menor intenção de proporcionar estímulo e conforto aos usuários. O slide número 2 fala sobre a disposição que atualmente é encontrada nas salas de aula, que é considerada uma maneira de limitar a liberdade dos movimentos dos alunos, a fim de que eles foquem na aula e o que os professores estão passando para eles. No exemplo do lado tem a imagem da El Tiriri School, onde acredito que ele propõe uma boa variedade de opções de assento, onde os alunos escolhem como que eles vão sentar e onde que eles vão sentar. Eles vão escolher de acordo com o que lhes chama mais atenção ou o que vai proporcionar mais aconchego, dependendo das atividades que eles vão realizar, seja ela estudo, desenho ou uma simples brincadeira. No slide 3 explica-se a existência de vários tipos de superfícies macias em uma sala de aula e como essas superfícies diversas podem ser uma fonte de atividades além do aprendizado, como espaços de discussão, lazer, leitura ou até mesmo descanso. Como pode ser visto na imagem, tem um tapete e várias cadeiras pequenas de acordo com o tamanho das pessoas que vão ocupar esse espaço. O slide 4 ele retorna a discussão da disposição das mesas e das cadeiras e como elas podem gerar limite para os alunos que vão passar uma grande quantidade de tempo enfileirados. A possibilidade da flexibilidade nesses ambientes depende de móveis que possam ser deslocados facilmente por pessoas de menor estatura, como crianças, bebês e tal. E no exemplo do lado tem a imagem da Sky Play School, onde os móveis são pequenos e são de fácil mobilidade para os alunos. Que eles podem usar, e ali eles podem usar para assistir às aulas, interagir com os colegas, ler materiais, entre outras coisas. Assim como o slide 4, o slide 5 fala sobre o fácil deslocamento desses assentos, que podem acabar permitindo que as aulas sejam realizadas em ambientes fora da sala de aula, o que permite aulas mais dinâmicas e interativas. O exemplo da EQ School, ele mostra uma aula sendo realizada no âmbito externo de uma escola, graças à possibilidade de deslocamento que as almofadas proporcionam aos alunos, e proporciona também o conforto e o rompimento com a ideia de que todas as oportunidades de conhecimento têm que estar restritas ao ambiente da sala de aula. O slide 6 mostra o exemplo da Escola Infantil Montessori e, nesse exemplo, a presença de almofadas perto da estante convida o aluno a ficar por ali realizando as leituras de uma maneira confortável, seja ele deitado, preferindo ficar deitado ou sentado, por aí. O slide 7 fala sobre como em algumas escolas não se incentivam os alunos a ficar fora da sala de aula, transitando ali além do necessário, como na hora de saída, de chegada ou na hora do recreio. Quando posicionam-se assentos ali, é uma maneira de incentivar que ele seja ocupado por todos os usuários de uma escola, incluindo principalmente os alunos. No exemplo do lado, foi instalada uma plataforma a fim de demarcar um ambiente onde esses alunos vão estar e não atrapalhar a circulação. E junto a essa plataforma foram adicionados puffs que vão proporcionar o conforto para as pessoas ficarem ali tranquilamente. No slide 8 é retratada uma sala de aula que não é demarcada por paredes. Ela é demarcada por um tipo de superfície macia, onde os alunos podem ficar movimentando-se livremente, sem a presença de mesas, como nas salas de aula tradicionais. O espaço também, quando não está tendo aula, ele funciona como um playground. O slide 9 ele mostra o exemplo da St. Andrew Scottish School, onde a existência de pontos de energia próximos aos assentos confortáveis, tanto nos espaços de estudo quanto nos espaços de estar, ele possibilita aos usuários a utilização de notebook e smartphone, que podem ser integrados ao aprendizado e ao estudo. Esses notebooks eles podem ser utilizados tanto no interior da sala de aula, que pode servir para anotar o que é discutido ou consultar outras fontes e contribuir para a aula, quanto no espaço fora de sala de aula, onde esses notebooks podem ser utilizados para outras atividades além do estudo ou lazer.
Na prancha 10 fala sobre como o fato de que algumas aulas exigem que os alunos mantenham-se sentados por um longo período, o que pode ser dificultado caso o mobiliário seja desconfortável. Visto isso, tem que haver algum tipo de estofamento na superfície a ser ocupada pelo usuário para gerar o aconchego, o conforto e fazer com que ele se sinta mais à vontade. Nesse exemplo, os assentos que os alunos se encontram, o exemplo é da La Casa que Habita, da Natura Futura Arquitetura. Os assentos que os alunos se encontram possuem estofamento, tornando a maneira de ficar em sala de aula mais agradável e menos maçante. O ocupante confortável ele pode se sentir mais disposto a contribuir com a aula e participar dos assuntos. Na prancha 11, ele está falando sobre como, além da maciez e do conforto que o mobiliário vai proporcionar, deve ser levado em conta a ergonomia. É importante que esses usuários eles tenham acesso a cadeiras que sejam adequadas tanto para o uso contínuo quanto para o tamanho, para a altura que eles têm, principalmente aqueles que estão na fase de crescimento. No exemplo da Fayette Vivo Montessori School, tanto os assentos quanto o restante do mobiliário ele atende à altura da maioria dos ocupantes da sala de aula, o que os permite manter uma postura adequada, a fim de manter a saúde da coluna e gerar independência, porque se houvessem mobiliários altos ou desproporcionais para os alunos, eles iriam precisar da ajuda de adultos para o alcance ou para deslocar esses mobiliários.